Pronto. Pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula dos aulões de revisão para o ENAD 2022. Professor Giovanni, do Rio de Janeiro, do IBMR, muito boa tarde. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite, de estar aqui com alunos de todo o Brasil. Está gravando agora, já botei para gravar, tanto para os alunos que estão aqui presentes agora ao vivo, como para todos os outros alunos que vão assistir pelo YouTube quando subimos aqui essa gravação. Professor, eu vou ficar aqui de câmera fechada, microfone fechado, só acompanhando bem quietinho. Desejo uma excelente aula, uma excelente tarde para todos vocês. Pessoal, um abraço. Professor, a aula é toda sua. Muito obrigado. Muito obrigado, professor André. Bom, boa tarde a todos que estão aqui. Vejo nomes Carolina, Cláudia, Marina. Temos aqui também iPhone, mas aí eu não sei quem é. Coloque seu nome para que a gente possa conversar qualquer dúvida ou qualquer questão, ok? Vou me apresentar, deixem eu compartilhar a minha tela com a apresentação que preparei. Confirmam para mim se conseguem visualizar direitinho. Somente para ter certeza. Vocês conseguem aqui pelo chat? Perfeito, Tá tudo obrigado, ok, professor. Marina. Obrigado, André. Então, nosso tema de hoje para o aulão sobre o ENAD vai ser Gardner-Manger. Eu preparei um conteúdo bem simples, com alguns conceitos, algumas questões para que a gente resolva aqui ao vivo, e assim consiga preparar vocês um pouquinho para as questões que estão por vir aí no ENAD. Elas são baseadas no modelo, o qual a prova exige e aplica, e também algumas são de alguns ENADs anteriores, ok? Antes disso, deixem eu me apresentar somente. Eu sou, para quem é aluno do IBMR, já me conhece. Para quem não, eu sou o professor Giovanni Grupello. Podem me chamar de Gil, assim fiquei conhecido na cozinha. Fui aluno do IBMR e atualmente estou como professor e fazendo parte também da coordenação como professor de tempo parcial. Ok? Tem aqui meu e-mail, caso queiram me encontrar no Instagram, é Gil Grupello. Sintam-se à vontade de tirar qualquer dúvida sobre qualquer tema, sobre a aula de hoje, sobre algum outro tema específico, sobre as aulas dos outros professores. Podem entrar em contato comigo e mandar as dúvidas de vocês para que vocês tenham o melhor resultado no ENAD, ok? Começando agora com a questão de revisão de termos e conceitos, preparei um material bem resumido, que é o material que, inclusive, eu utilizo nas minhas aulas de Gardner-Manger no IBMR. Tem poucos slides, pouco conteúdo, porque é como se fosse uma aula de revisão para vocês, com o intuito de que a gente relembre alguns termos, relembre algumas definições, algumas atuações do profissional de Gardner-Manger e da área dentro da cozinha, para que a gente possa começar a fazer as questões. Recomendo que sempre estejam lendo livros os quais envolvem a área do Gardner-Manger, busquem as provas anteriores do ENAD e busquem as questões que envolvem todos os temas e principalmente esse, ok? Para que vocês possam praticar e treinar todas as questões. Vale reforçar que o termo Gardner-Manger ele pode ser utilizado em dois casos, ou em dois momentos. O primeiro, o encarregado ou encarregado de uma área pré-definida da brigada de cozinha, ou seja, o cargo do Gardner-Manger, do chefe Gardner-Manger, ou auxiliar Gardner-Manger, e a área de estudo e atuação da cozinha se denomina também como Gardner-Manger, que é a área de estudo da cozinha fria. Sabe-se que as principais características que tratam dessa área ou encarregado de uma cozinha envolvem em grandes partes situações às quais deve-se lidar com preparos que possivelmente não passarão por nenhum método de cocção ou por pequenos processos, ou que podem passar por métodos de cocção, momentos de cozimento, mas são comumente servidos frios, como é o caso de algumas conservas, saladas, encurtidos, como picles, canapés, bases, pastas e decorações, ok? Reforço só para que deixem o áudio de vocês fechadinho, para que a gente não tenha problema, ok? E qualquer dúvida podem colocar ou no chat, ou podem levantar a mão e aí abrir o microfone de vocês, só para que a gente não perca o raciocínio.
Segundo o Instituto Culinário da América, o termo garde-manger antigamente era utilizado para se referir à dispensa e foi ganhando uma maior amplitude, tornando-se a referência que temos nos dias de hoje, como é o caso do cargo ou da área de atuação da cozinha. Algumas teorias e técnicas que envolvem o garde-manger são, começando pela charcutaria ou charcuterie, que é uma técnica de produção de alimentos, especialmente produtos carnes que, por meio de uso de métodos ancestrais, como a cura, fermentação, a cocção, cozimento, desidratação, defumação ou a união de um ou mais métodos, apresentam um produto como resultado. Essa é uma das versões às quais a gente pode ver e apresentar uma das áreas de atuação do garde-manger. Temos as guildas, que são os charcuteiros especializados na produção de produtos cozidos à base de carne suína, especificamente, e, na atualidade, a riqueza de técnicas, de profissionais especializados e de um setor super bem definido que envolve o garde-manger, além do uso de ingredientes principalmente provenientes do mar, que também podem fazer parte desse estudo. Ainda dentro da teoria da charcuterie, temos as carnes curadas, que são aquelas que são feitas basicamente em salmouras secas, ou misturas secas, basicamente com açúcar, sal, podendo levar ervas, especiarias e até mesmo alguns nitritos ou nitratos em proporções adequadas. Temos as carnes em salmouras, que trata-se de uma carne curada, porém em meio líquido ou meio aquoso, junto de água, vinho, qualquer aromatizante, sal, açúcar e diversos temperos. Temos as carnes que passam por um processo de defumação, podendo ser a frio, podendo ser a calor, depende muito de qual produto você deseja ao final. Temos os confits, que tratam-se de carnes que são cozidas em sua própria gordura ou em gorduras de outros animais, ou até mesmo podendo ser gordura vegetal. Temos as farces, que dentro desse meio envolvem os patês, as terrines e outros diversos embutidos. Passando para a parte de outra atuação do garde-manger, temos as sopas frias, que têm como função refrescar, renovar o paladar em refeições, podem ser utilizadas em diversos momentos de um menu ou de um serviço, como é o caso de aperitivos, hors d'oeuvres, entradas e sobremesas, em caso de sopas doces ou sopas à base de frutas, e existem diversos tipos ou espécies de sopas. As sopas creme, sopas claras, sopas de vegetais e frutas, cada uma delas sendo utilizada em seu momento adequado. Quando a gente fala de cura, e principalmente da utilização de sal, especiarias, açúcar, ervas, entre outros produtos, a gente utiliza principalmente com a finalidade de retirar o líquido ou a quantidade de líquido de um alimento e também as suas impurezas, que ajuda no método principalmente de conservação dos alimentos. Com essa finalidade foi criado esse método, foi descoberto esse método, mas hoje a gente já não utiliza especificamente para isso. Hoje, como é o caso de diversos embutidos curados, de diversas carnes curadas, como, por exemplo, no Brasil, nossa carne seca, carne de charque, são com a finalidade de sabor, tradição e cultura, já não com a finalidade específica de conservação, já que a tecnologia avançou nesse quesito. Mas continuamos até hoje e continua se perpetuando essa técnica ao longo do mundo todo. Falando do sal, é muito importante relembrar que ele trata-se de um ingrediente essencial no garde-manger, principalmente para esses preparos que eu mencionei anteriormente, por conta da retirada de água, sangue e impureza dos alimentos. Ele ocorre em 4 processos. Quando a gente coloca um alimento em cura, ele passa por esses 4 processos exatamente nessa ordem. Ocorre um processo de osmose, de primeira, e isso dentro de uma salmoura seca ou dentro de uma salmoura líquida, ou de um processo de cura seca ou cura líquida. Ocorre a osmose, ocorre a fermentação por conta dos micro-organismos e das bactérias que estão dentro daquele ambiente, ocorre a desidratação e ocorre a desnaturação de proteínas, que apresentam como resultado uma carne curada. Além disso, o açúcar tem uma função muito importante, porque ele fornece matéria biodisponível para a fermentação, já que trata-se de um combustível de atividade celular, principalmente para as bactérias, auxilia na estabilização da cor de carnes curadas, aumenta a umidade de produtos prontos, evitando o ressecamento excessivo de uma carne curada, porque a gente tem esse costume de achar que algo que foi feito em uma salmoura ou em uma cura seca
tem o costume de ser extremamente seco, não necessariamente dependendo do produto que a gente deseja. Ajuda a balancear a paleta de sabores e neutraliza principalmente o sabor do sal na cura dos alimentos. Não dizendo que não vai ficar um alimento salgado, porque se ele está em muito tempo com contato com o sal, terá essa característica, mas ajuda em um equilíbrio de sabores um pouquinho maior. Aqui uma definição de Anthony Cleaver da cura, muito importante para que vocês tenham e consigam memorizar, não memorizar, mas entender de melhor maneira, que é o termo genérico usado para soluções de salmoura em conserva ou salgadas ou cura secas, quando o sal na forma de cura seca ou salmoura é aplicado a um alimento. Este se denomina curado, salmourado, em conserva ou salgado. As salmouras de sal também são chamadas de conservas ou marinadas. Isso se aplica a salmouras com ou sem a adição de vinagre. De acordo com o histórico de sal, de tipos de sais que foram utilizados ao longo, pode-se ver o sal não refinado, a água do mar, não se tinha um controle tão bom e adequado naquela questão de conservação há muitos e muitos anos atrás, durante a idade na qual se descobriu o método de cura como método de conservação. Porém, hoje em dia, a gente já sabe que com o avanço da tecnologia, dos estudos, principalmente referentes à tecnologia dos alimentos, a gente utiliza a maneira adequada e sempre muito restrita, já que trata-se de um trabalho com carnes cruas, principalmente. E, reforçando o que eu mencionei anteriormente, existem duas espécies de cura, a cura seca e a salmoura. Cura seca, geralmente trata-se da cura qual não leva nenhum líquido, e a salmoura trata-se de uma cura a partir de um meio aquoso. Além disso, da cura como um processo e um método de conservação, temos outros, como é o caso das conservas feitas por acidificação direta ou por fermentação. No caso das feitas por acidificação direta, é a partir de um ácido forte, pode ser um vinagre, por exemplo. Controla-se o pH para que se tenha uma boa quantidade de ácido. O humor, ele não é interessante nesse caso, então a quantidade de ácido ajuda e impossibilita a proliferação de humor excessivo. E é um processo mais rápido, tem um maior resultado, um resultado em menor tempo e, obviamente, não gera uma complexidade de sabores tão grande e nem características tão interessantes quando a gente fala de um processo de acidificação direta e, principalmente, quando comparado com um processo de uma conservação através da fermentação. Quando a gente fala de fermentação, a gente prepara comumente uma salmoura, ou podendo ser feito também à base de açúcar, dependendo do produto que a gente deseja. Os moos, no caso, são benignos, o que eu quero é justamente que exista esse moo dentro da preparação, que é o que vai ocasionar a fermentação através do consumo dos açúcares e de outras propriedades das bactérias, por conta do açúcar disponível, que produz ácido lático e causa uma complexidade de aromas e sabores muito maior do que em uma acidificação direta. Finalizando o termo de conservas, é muito importante a gente mencionar também outra área de atuação muito grande do garde-manger, são as saladas. Dentro das saladas, existe uma classificação para os tipos de saladas que a gente consome. Tem as saladas compostas, as saladas de acompanhamento e as saladas verdes. As saladas compostas tratam-se daquelas que levam diversos ingredientes e que podem trazer principalmente raízes e outros vegetais, não somente aquelas que são à base de folhas, que no caso são as saladas verdes. Já as saladas de acompanhamento tratam-se aquelas que acompanham um prato ou alguma estrela de um prato. No caso das saladas compostas, a gente tem, por exemplo, a salada que é feita à base de batata, que pode ser clássica da região da Alemanha. Temos as saladas de acompanhamento que podem vir somente a um lado, como uma salada de grão de bico. Temos as saladas verdes, que são à base somente de folhosos e um molho ou algum tempero. Falando do tema de saladas, não tem como falar dos molhos que acompanham essas saladas. E geralmente temos dois tipos de molhos. Aqueles molhos que são cremosos e que são à base de cremes, queijos e outros tipos de gordura, mas temos também as emulsões. Essas de extrema importância quando a gente fala do tema do garde-manger, e que pode ser questão de avaliação em diversos locais, principalmente no ENAD. As emulsões, elas são divididas em dois tipos, as emulsões temporárias e as emulsões permanentes. Mas vamos definir emulsão primeiramente. Trata-se de uma mistura composta por líquidos que geralmente não se misturam de maneira natural, formada por uma fase dispersa e uma fase contínua, que são submetidos a uma ação mecânica que dessa maneira podem se unificar
em um só produto. Mesmo unificados em um só produto, elas podem originar dois tipos de emulsão, sendo elas a temporária ou as permanentes. A temporária, como o próprio nome diz, ela não ficará emulsionada de maneira definitiva. A mistura ela se forma, mas com o tempo ela tende a separar, principalmente de acordo com a temperatura, de acordo com os produtos utilizados e se não foi utilizado nenhum tipo de emulsionante ou estabilizante. Um exemplo é o vinagrete clássico, que a gente conhece, que é a base de uma gordura e um meio ácido, sal e pimenta. Nesse caso, eu não tenho nenhum agente que seja emulsificante ou estabilizante, então ela será temporária. Já no caso das emulsões permanentes, trata-se de uma mistura que se forma e mantém a união ao longo do tempo, como é o caso da maionese, porque no caso da maionese, nessa sim eu tenho um agente emulsificante ou estabilizante, que no nosso caso é a gema. Então, gema, gordura, água, dependendo da proporção e da receita que seja utilizada, ou meio ácido que também ali aparece. Isso causa uma emulsão, mas principalmente por conta da gema, que é o agente emulsificante. Dentro dos outros molhos, que é a parte dos que são emulsões, temos os molhos à base de laticínios, os coulis e purês, molhos que são feitos para revestir alimentos e molhos variados. Todos esses podem fazer parte do cardápio do garde-manger e principalmente da função do garde-manger. Os molhos à base de laticínios podem ser à base de creme de leite, de cream cheese ou de queijos, leite tal qual, sendo diluído em diversas proporções e de acordo com as receitas. Temos os coulis e purês, que podem ser feitos à base de frutas, desde preparos doces ou a preparos agridoces e salgados, molhos que são utilizados para revestir principalmente proteínas animais, e molhos variados que dependem da sua utilização. Também faz parte do estudo do garde-manger e da área de atuação os sanduíches, o preparo dos sanduíches. Para isso, eu trouxe aqui a definição e alguns tipos de sanduíches, principalmente. A expressão sanduíche ela aparece pela primeira vez por conta do Conde de Sandwich, John Montagu, e existem alguns tipos e variedades desse produto, desse preparo, desde abertos ou fechados, quentes ou frios, e aperitivos ou pratos principais. São nesses momentos e nessas versões que um sanduíche pode aparecer. Sanduíches variam desde delicadas mini porções para chás, sanduíches servidos em carrocinhas na rua, passando por um amuse-bouche de brioche aquecido com terrine de foie gras, ou um pão-banhar, que é um preparo típico francês, ou então o smørrebrød, que trata-se de um preparo típico da Escandinávia, bruschetta, panino, tacos e burritos, e assim em diante. São as diversas versões de sanduíche. Mas vocês podem entrar agora em um questionamento. Como que bruschetta é um sanduíche se eu não tenho uma tampa nele? Não necessariamente. De acordo com o conceito de sanduíche, ele precisa ter algumas características, mas não precisa ser o que a gente comumente conhece como um pão, recheio e pão. Algo saboroso servido sobre ou dentro de um pão, ou algo invólucro semelhante a um pão. Esse é o conceito que une todos os tipos de sanduíche ao redor do mundo, trazendo desde o mais refinado ao mais simples. Elementos do sanduíche podem ser pão ou invólucro, recheio principal, molho opcional e guarnições opcionais, seja um elemento ácido, um elemento gorduroso, uma salada ou até mesmo um elemento doce, como a gente vem vendo em diversos preparos da cozinha nos dias de hoje. Com isso, eu chego ao fim a nossa pequena revisão só para relembrar alguns dos conceitos e alguns dos tópicos importantes do garde-manger e faço uma pausa agora para ver se vocês têm alguma dúvida ou algo do tipo. Algum comentário que queiram que eu volte ou algo que queiram que eu volte a analisar e comentar para que a gente possa dar sequência à parte das questões e dos exercícios que eu separei para que façamos em conjunto. Caso não tenham, me confirmem aqui no chat também, por favor, só para que eu possa dar a continuidade. Sim, pessoal? Começarei então agora com a parte dos exercícios. Dentro dos exercícios que separei com vocês, tenho alguns
de distintas dificuldades, desde um mais simples até algum que pode gerar algumas dúvidas ou que são conhecidos como pegadinhas. Não são pegadinhas, são só de maior atenção, no qual precisamos ler com mais calma e atentos aos detalhes. Até mesmo recomendo sempre, quando vocês estiverem fazendo o ENAD, ou até mesmo qualquer outra avaliação e qualquer questão de avaliação, leiam com calma. Sei que a ansiedade toma conta do nosso corpo muito rápido e que a gente acaba querendo responder de uma maneira rápida e com intensidade, mas leiam tudo. A resposta pode estar no enunciado, a resposta pode estar em uma alternativa, então sempre leiam com muito cuidado, ok? A primeira questão trata-se de uma bem simples e fácil, em poucas palavras, bem direto. E existem diversas maneiras de a gente resolver uma questão. Vocês podem fazer através do sistema de eliminação, tratando de sempre descartar as opções que de cara são incorretas. Podem fazer através de descobrir a correta de primeira, mas não recomendo. Recomendo que sempre leiam a questão por completo, do início ao fim, de primeira, com muita atenção. Depois voltam e leem novamente para que possam analisar qual é a que pode ser correta ou incorreta, de acordo com o que é sinalizado e de acordo com o que é pedido. Nessa daqui, leremos juntos e peço que vocês também leiam e, caso tenham alguma dúvida, sinalizem, para que a gente possa solucionar ela. Não falarei agora qual é a questão, a alternativa correta, ela estará no próximo slide, mas assim a gente consegue analisar, ok? Pode-se dizer que em uma estrutura clássica de cozinha, os cozinheiros denominados saucier, rôtissier e garde-manger são responsáveis, respectivamente, caracterizados pelas seguintes preparações. Alternativa A: molhos, caldos e fundos para o saucier, assados, escaldados e grelhados para o rôtissier, preparações frias como sorvetes, caldas e saladas para o garde-manger. Essa alternativa parece interessante, pode ser a certa ou não. Alternativa B: molhos, caldos e massas para o saucier, assados, escaldados e grelhados para o rôtissier e preparações frias como esculturas de gelo, caldas e saladas para o garde-manger. Essa, se não fosse pelo molhos, caldos e massas, poderia ser a correta, porém não é do escopo de trabalho do saucier ou das tarefas dele as massas, sim molhos e caldas. As massas são para outra função. Então a gente já poderia descartar a letra B. Caldos, molhos e caldas doces para o saucier, assados, escaldados e banho-maria para o rôtissier e preparações doces para o garde-manger. Na letra C, a gente consegue eliminar ela logo de cara por dois motivos. O saucier não prepara caldas doces, comumente, e não prepara nada em banho-maria. E muito menos o garde-manger trata de preparações doces exclusivamente. Então, a C já poderíamos ter descartado. Na alternativa D, temos molhos, caldos e fundos para o saucier, assados e grelhados para o rôtissier e preparações frias como saladas e charcutarias para o garde-manger. Essa também está bem próxima como a para o que deve ser interessante como resposta correta. Na letra E temos caldas, molhos doces e salgados e fundos para o saucier, assados e fritos em imersão para o rôtissier e preparações frias e quentes como mousses e soufflés doces para o garde-manger. Essa também podemos descartar, porque sabemos que o garde-manger não trata de doces ou soufflés doces, ok? E também por conta da fritura por imersão dentro do rôtissier, que não necessariamente faz parte de suas tarefas. Então, com isso, a gente tem a ou a D, para que sejam as mais adequadas como alternativa correta. Gostariam de comentar qual vocês imaginam ser a correta? Dou dois minutinhos para que leiam e a gente vai até a alternativa correta. Podem colocar a alternativa que pensam correta no chat, ok? Vamos lá.
A correta é a letra D. Molhos, caldos e fundos para o profissional saucier, assados e grelhados para o potier e preparações frias como saladas e charcutarias para o profissional do garde-manger, assim como vimos nos slides anteriores com a partezinha da revisão, ok? Sempre analisem dessa maneira. Recomendo e é a maneira que eu faço geralmente avaliações. Até hoje estudo e lembro, porque foi há pouco tempo quando eu fazia as avaliações, e a melhor maneira é lendo continuamente, repetidamente, todas as alternativas e começando a descartar as mais difíceis. Segunda questão. Essa, ela já dificulta um pouquinho e espanta um pouquinho de primeira por conta das alternativas, né? Porque tem aquela questão de analisar primeiro as afirmações expostas e depois ainda analisar qual seria a alternativa mais adequada. Mas, sempre com calma e lendo com cuidado, conseguimos resolucionar a dúvida. O cozinheiro garde-manger tem muitas atribuições na cozinha, pois é de sua responsabilidade manter em dia as provisões de despesas, organizando-as quando o seu recebimento, e são também atribuições do garde-manger. Alternativa 1, limpeza e porcionamento de pescados, das carnes de toda espécie e de aves e etc. Pode ser produção de alimentos frios, como molhos diversos, hors d'oeuvres, saladas e buffets frios. A elaboração dos produtos que envolvem a panificação em pequenos estabelecimentos. Fazer o papel do plonger em pequenos estabelecimentos e montagem de tábuas de frios e queijos. Dentre essas, assinale a alternativa que indica as atribuições corretas do cargo mencionado no enunciado, que é o do garde-manger. Tenho 1, 2 e 3 como alternativa A, 1, 3 e 5 como alternativa B, 3, 4 e 5 como alternativa C e 1, 4 e 5 como alternativa D, ou todos os itens anteriores estão corretos como alternativa E. Dentre essas, quais vocês imaginam ser a que pode ser a mais adequada para a resposta? Novamente, darei 2 minutinhos para que vocês analisem. Alguém tem alguma resposta? Seria a letra B. 1, 3 e 5 estão corretas. Por quê? Vamos lá. A alternativa 1, limpeza e porcionamento de pescados, das carnes de todas as espécies, das aves e etc. Pode sim ser feito pelo garde-manger quando não existe um profissional ou um cargo específico dentro da cozinha para isso. Okay? Na alternativa 3, a elaboração dos produtos que envolve a panificação em pequenos estabelecimentos, como é o caso de sanduíches. E a 5, a montagem de tábuas de frios e queijos, que é de responsabilidade também do garde-manger. As outras teriam que ser descartadas. O plonger é o responsável principalmente pela limpeza dos utensílios e do ambiente, então não entra dentro das atividades do garde-manger. A número 2, que é a produção de alimentos frios como molhos diversos, hors d'oeuvres, saladas e buffet frio, sim pode ser considerada, porém não dentro das alternativas que temos aqui apresentadas. Então, sempre analisando dessa maneira de quais podem ser descartadas e quais não podem ser as corretas, ok? Terceira questão. Saladas verdes permitem inúmeras combinações. Podem variar desde a escolha de verduras, passando por molhos, mini verduras e guarnições, entre outros processos. Sobre o tema, julgue os itens abaixo. Primeiro item. Procedimento adequado para a higienização de insumos é remoção de sujeira, enxágue, sanitização, enxágue, secagem e armazenamento. 2. Flores não podem
conter pesticidas, devem ser próprias para o consumo humano e são utilizadas em razão de seu sabor e beleza. 3. A técnica adequada para misturar molhos em saladas é realizar movimentos de cima para baixo com as mãos e com o auxílio de luvas ou colheres. E 4. Os molhos tradicionalmente utilizados em saladas verdes são molhos cremosos ou molhos frios emulsionados. Assinale a opção correta em relação às afirmativas acima. Alternativa A 3 está incorreta. Veremos. A técnica adequada para misturar molhos, salada, é realizar movimentos de cima para baixo com as mãos, com auxílio de luvas ou com colheres. Veremos. Letra B, 1 e 4 estão incorretas. O procedimento adequado para a higienização de insumos é a remoção de sujeira, enxágue, sanitização, enxágue, secagem e armazenamento. E 4, os molhos tradicionalmente utilizados em saladas verdes são molhos cremosos ou molhos frios emulsionados. Estão incorretas. Não parecem incorretas. Letra C, a 1 está incorreta. Já lemos e sabemos que esse é o procedimento de higienização de um alimento. Então, aparentemente está correta, não incorreta. D, 2 e 3 estão incorretas. Sobre as flores, estão de acordo com a necessidade para consumo. E que a 3 está incorreta. A técnica adequada para misturar molhos em saladas e realizar movimentos de cima para baixo com as mãos, com auxílio de luvas ou com colheres. Essa pode ter um erro se analisarmos da maneira adequada. E que a 1 está correta. Sim, essa está correta. Letra E, todas estão corretas. O que acham? Sandra disse que a 3 está incorreta. Carolina diz que é a letra E, todas estão corretas. Sandra, nesse caso, acertou. A 3, a alternativa 3 está incorreta, porque a técnica adequada para realizar os movimentos é de baixo para cima, nunca de cima para baixo, para que o molho possa ficar aderido em todas as superfícies das folhas. Mas vamos analisar todas as alternativas novamente. Quando se fala de higienização de um insumo, o ideal é remover a sujeira através de água corrente, enxaguando, pode ser com papel, com uma buchinha própria para isso. A sanitização, que é através de uma solução a qual é preparada da maneira adequada, enxágue para retirar o excesso dessa solução, secagem e armazenamento. Então, essa alternativa está totalmente correta. Flores não podem conter pesticidas, devem ser próprias para o consumo humano e são utilizadas em razão de seu sabor e beleza. Perfeito também. A alternativa 2 não tem nenhuma incongruência. Vamos pular para a 4, porque sabemos que a 3 é incorreta. Os molhos tradicionalmente utilizados em saladas verdes são molhos cremosos ou molhos frios emulsionados. Nessa também não tenho nenhum índice de que ela seja incorreta, somente na 3. Porém, deve-se ler com muita atenção. Se lermos de maneira rápida e muito superficial, por falar de que a técnica adequada para misturar molhos de ensaladas é realizar um movimento com as mãos, com auxílio de luvas ou com colheres, se eu leio isso de maneira rápida, eu coloco como sendo uma alternativa correta. Porém, eu não vi que a questão de ser de cima para baixo está aqui apresentada, sempre ao contrário, de baixo para cima. Ok? Alguma dúvida até o momento? Próxima questão. Outra questão que já traz também a mesma aparência, com alternativas e com a opção correta. Porém, essa ainda traz um pequeno texto, pode trazer até textos maiores, o que faz com que ela seja ligeiramente cansativa, mas sempre leiam com calma e com cuidado, principalmente com atenção. Às vezes a resposta está ali mesmo no texto que é apresentado. Os primeiros alimentos conservados provavelmente foram produzidos por acaso. Nas comunidades pesqueiras, os peixes eram salmourados na água do mar e deixados em terra para fermentar ou secar. Isso é uma definição dada pelo livro Gard-Manger, do Instituto Americano de Culinária, pela editora Senac São Paulo. Os processos de conservação dos alimentos, dos mais antigos aos mais atuais, visam regular efeitos microbiológicos potencialmente nocivos aos humanos. E, para isto, procura-se controlar a atividade da água e a acidez, entre outros procedimentos. Em relação ao tema, podemos afirmar que, primeira afirmação,
Os sais de cura conferem sabor e cor aos embutidos. Atuam como agente antimicrobiano e antioxidante. Segunda afirmação, os filamentos que compõem a proteína se alteram no processo de desnaturação das carnes e pescados, que ocorre durante a cura e fermentação, fazendo com que um alimento macio possa ficar firme, por exemplo. A cura pode ser obtida em carnes, peixes e vegetais, mas não é recomendável para a carne suína em razão do excesso de micro-organismos. Assinale a opção correta em relação às afirmativas acima. Temos que a letra a segunda afirmação está incorreta. B, a primeira está incorreta. C, a primeira e segunda estão corretas. D, primeira, segunda e terceira estão corretas. E letra E, todas estão incorretas. Novamente, 2 minutinhos para que analisem qual pode ser a melhor alternativa. Sandra menciona que a letra C, 1 e 2 estão corretas. Mais alguém? Sandra acertou. 1 e 2 estão corretas. Vamos lá. Por quê? Vamos reler a afirmativa 1. Os sais de cura conferem sabor e cor aos embutidos. Até aí tudo bem. A cor ela é alterada pelo processo do sal, também pelo açúcar, pelo nitrito, nitrato, mas dentro do que é apresentado está correto. Atuam como agente antimicrobiano e antioxidante. Correto também. Alternativa afirmação 2. Os filamentos que compõem a proteína se alteram no processo de desnaturação das carnes e pescados, que ocorre durante a cura e fermentação. Correto também. Vimos isso lá nos slides de revisão. Fazendo com que um alimento macio possa ficar firme, por exemplo. Super correto. É o caso de quando a gente cura uma carne bovina, por exemplo, seja o corte que for. Ela chega fresca e macia e após o processo de cura, ela está mais rígida. Então, a 2 está correta. 3. A cura pode ser obtida em carnes, peixes e vegetais, mas não é recomendável para a carne suína, em razão do excesso de micro-organismos. De primeira, a gente pode eliminar 3 como uma afirmativa correta. Por quê? O bacon. Bacon é um dos mais clássicos produtos curados e é a base de carne suína. Se não fosse recomendado, não comeríamos bacon como a gente consome de maneira tão grande. Então, a gente já poderia eliminar a 3 como sendo uma afirmativa correta. E dentre as opções apresentadas, não teríamos a 3 sinalizada como incorreta, ok? Próxima questão. A categoria molhos frios é extremamente importante no estudo e na elaboração de saladas e diversas preparações de garde-manger. Nesse contexto, leia as afirmações abaixo. Primeira afirmação. Vinagretes podem ser utilizados como marinadas para grelhados, temperar saladas com massas e grãos, dips, molhos servidos com pratos principais ou ingredientes de sanduíches. Segunda afirmação. Molhos frios emulsionados podem ser classificados como emulsões temporárias ou emulsões permanentes. Afirmativa número 3. Molho à campanha é um exemplo clássico de vinagrete, ou molho frio emulsionado, muito tradicionais em refeições francesas, geralmente preparado com tomate, cebola, pimentão, salsa, vinagre e azeite. Afirmativa número 4. O uso de molhos cremosos, como a combinação de creme de leite e queijos, harmoniza bem com saladas de folhas. Assinale a opção correta em relação às afirmativas acima. A. 1 e 4 estão corretas. B. 4 está incorreta. C. 2 e 3 estão incorretas e 1 está correta. D. 3 está correta. E E. Todas estão corretas. Mais uma vez, alguns minutinhos para que vocês analisem a questão e vejam qual pode ser a correta.
Vi que Sandra ficou com dúvida em uma questão. Volto já já para que a gente analise ela, ok? Já conseguiram a resposta de vocês? Vamos lá. 1 e 4 estão corretas. Vamos lá, por quê? 1 está correta, já que vinagretes podem ser utilizados como marinadas, para grelhados, temperar saladas, saladas com massas e grãos, dips, molhos servidos com pratos principais ou ingredientes de sanduíches. Então está correto. Molhos frios emulsionados podem ser classificados como emulsões temporárias ou emulsões permanentes. Correto. Molho à campanha é um exemplo clássico de vinagrete ou molho frio emulsionado, muito tradicional em refeições francesas. Molho à campanha não é uma preparação francesa e tradicional em refeições francesas. Por isso a gente descartaria logo a 3 como uma afirmativa correta. 4. O uso de molhos cremosos, como a combinação de creme de leite e queijo, harmoniza bem com saladas de folhas. Super bem. A 4 está correta também. Então, dentro do que nos apresenta, a 1 e a 4 estão corretas, que a alternativa A é a única resposta possível. Já que 4 está incorreta, estaria errado. 2 e 3 incorretas não é o caso, já que a 2 está correta. 3 está correta, seria impossível, já que foi a primeira a ser descartada como uma afirmativa correta. Letra E, todas estão corretas, também não seria possível, tendo em vista que a 3 está incorreta. Ok? Dúvidas nessa questão? Vou retornar à anterior, somente porque Sandra ficou com dúvida, já que 1 e 2 estão corretas. Ok? 1, porque os sais de cura conferem sabor e cor aos embutidos e atuam como agente antimicrobiano e antioxidante. E 3, a cura pode ser obtida em carnes... Não, perdão. 2, os filamentos que compõem a proteína se alteram no processo de desnaturação das carnes e pescados que ocorre durante a cura e a fermentação, fazendo com que um alimento macio possa ficar firme, por exemplo. 1 e 2 corretas, seria a adequada, ok? Que é a letra C. Dúvida respondida, Sandra? Dessa maneira, a gente chega ao fim com as nossas questões solucionadas, ok? Foram 5 questões pertinentes da aula de revisão dentro do Gardner e dentro das funções e das linhas de teoria de pensamento e de atuação do Gardner, ok? Alguma dúvida dentro disso? Sandra respondeu certo. Sandra, muito bem. Se Sandra tiver esse mesmo foco e esse mesmo estudo, vai se dar bem no ENAD. Sandra. Maiores dúvidas? Carolina? Maria? Cláudia? Ou tudo direitinho? Bom, como não temos mais dúvidas, pessoal, volto a mencionar que fico à disposição, caso tenham qualquer dúvida sobre a aula, caso queiram conversar sobre algum outro conteúdo de revisão para o ENAD, sobre alguma outra dica, qualquer coisa do tipo, podem me escrever via e-mail e lá eu respondo vocês sobre a aula ou sobre qualquer outro tema que possa envolver o ENAD, ok? Pessoal, muito obrigado. Desejo a vocês uma boa tarde, ok?